Ainda não morreu? Essas foram as palavras do meu único filho quando liguei pedindo ajuda. Eu estava deitada na cama, com febre alta, o corpo doendo, mal conseguindo levantar para ir ao banheiro. 72 anos, sozinha, no meu apartamento na Barra da Tijuca. E a única pessoa que eu tinha no mundo me perguntou se eu já tinha morrido. Fiquei em silêncio. Não desliguei. Apenas segurei o telefone, ouvindo a respiração dele do outro lado. Calma, fria. Como se estivesse esperando minha resposta para decidir se valia a pena continuar a ligação. Então eu disse, com a voz mais firme que consegui: ainda não, filho. Mas quando eu morrer, você não vai precisar se preocupar. Não vou incomodar mais. E desliguei. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Mas não foi o coração. Foi a corrente invisível que me prendia a ele há 72 anos. A corrente do sacrifício, do perdão eterno, da esperança de que um dia ele me veria como mãe. Ele nunca me viu. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Glória. Nasci em 1952, em Petrópolis, filha de um ferroviário e de uma costureira. Vim para o Rio de Janeiro aos 20 anos, trabalhei como secretária, casei aos 23, engravidei aos 25. Meu casamento durou apenas 6 anos. Meu ex-marido, Mauro, me deixou quando nosso filho, Gabriel, tinha apenas 3 anos. Disse que não aguentava mais a monotonia da vida de casado. Queria viver. Ele viveu. Casou de novo, teve mais 2 filhos, viajou pelo Brasil inteiro a trabalho, construiu uma carreira sólida como engenheiro. E eu criei Gabriel sozinha. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo durante anos. De dia, era secretária em um escritório de advocacia no centro. À noite, dava aulas particulares de português para crianças do bairro. Nos fins de semana, costurava roupas por encomenda, assim como minha mãe havia feito. Gabriel nunca passou fome. Nunca ficou sem material escolar. Nunca deixou de ter roupa limpa, comida na mesa, casa arrumada. Eu me apagava para que ele brilhasse. E ele brilhou. Formou-se em administração. Conseguiu um bom emprego em uma multinacional. Casou-se com Renata, uma moça bonita, de família tradicional do Leblon. Tiveram 2 filhos, Lucas e Sofia. Meus netos, que eu mal conheço. Porque desde que Gabriel casou, há 15 anos, minha presença na vida dele se tornou inconveniente. Renata sempre me tratou com educação, mas era aquela educação fria, medida, cheia de sorrisos que não chegavam aos olhos. Ela nunca gostou de mim. Eu sei, não era sofisticada o suficiente. Não tinha o sobrenome certo, não frequentava os mesmos lugares. Usava roupas simples, falava errado às vezes. Gabriel percebia. E aos poucos foi se afastando. As visitas que antes eram semanais passaram a ser mensais. Depois, apenas em datas comemorativas. Depois, nem isso. Eu ligava. Ele dizia que estava ocupado. Eu insistia. Ele suspirava, impaciente, como se eu fosse um peso. E fui me acostumando com a solidão. Moro sozinha há 12 anos, desde que me aposentei. Comprei esse apartamento pequeno de 2 quartos na Barra da Tijuca com o dinheiro que juntei durante toda a vida. Quitei. É meu. Aqui eu deveria ter paz, mas a paz não vem quando o coração está vazio. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Faço café. Como pão com manteiga. Assisto ao jornal. Depois, saio para caminhar pela orla. Volto, arrumo a casa, leio, vejo televisão. Às vezes, converso com Dona Irene, minha vizinha, uma senhora viúva que também mora sozinha. Às vezes, vou à igreja. Aos domingos, preparo um almoço caprichado, mesmo que seja só para mim. É uma vida tranquila, mas é uma vida de espera. Espero que Gabriel ligue. Espero que meus netos me conheçam. Espero que alguém sinta minha falta. Mas ninguém sente. Há 3 semanas, comecei a me sentir mal. Fraqueza, tontura, febre que ia e voltava. Pensei que fosse gripe. Tomei chá, fiquei em repouso. Esperei passar. Mas não passou. Piorou. Na última segunda-feira, acordei sem forças. Mal conseguia sair da cama. Tentei levantar, mas as pernas não me obedeceram. Fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo o corpo inteiro doer. E então, pela primeira vez em meses, liguei para Gabriel. Ele atendeu no 4º toque. Oi, mãe. A voz dele era seca, apressada. Gabriel, filho,
Eu não estou bem. Estou com muita febre. Não consigo levantar. Você pode vir aqui? Ou me levar ao médico? Silêncio. Um silêncio longo, pesado. E então ele disse: Ainda não morreu? Eu não chorei. Não gritei. Não bati o telefone com raiva. Apenas desliguei. E fiquei ali, deitada, olhando para o teto. As lágrimas vieram depois. Devagar, silenciosas. Não eram lágrimas de dor. Eram de alívio. Porque finalmente, depois de 72 anos, eu entendi. Eu passei a vida inteira acreditando que ser mãe significava se anular, que amar significava aceitar qualquer coisa, que família era sagrada, mesmo quando te machucava. Mas naquele momento, deitada naquela cama, doente, sozinha, abandonada, eu percebi a verdade. Eu não precisava mais dele. Ele nunca precisou de mim. Eu é que insistia em acreditar que sim. Consegui me levantar, devagar. Cada movimento era uma batalha. Fui até a cozinha, bebi água, comi algumas bolachas. Tomei um remédio para a febre. Voltei para a cama. E então, peguei o telefone de novo. Mas dessa vez, não liguei para Gabriel. Liguei para Dona Irene. Ela atendeu no primeiro toque. Glória, o que houve? Irene, eu não estou bem. Você pode vir aqui? Já estou indo. 3 minutos depois, ela estava na minha porta. Entrou, viu meu estado e imediatamente tomou as rédeas da situação. Vou te levar ao hospital. Agora. Não precisa, eu não quero incomodar. Para com isso, Glória. Você não é um incômodo. Eu estou aqui porque quero estar. Agora levanta, que nós vamos resolver isso. Ela me ajudou a me vestir, chamou um Uber e me levou ao hospital. No pronto-socorro fui atendida rapidamente. Pneumonia. Precisei ficar internada por 5 dias. E durante esses 5 dias, Dona Irene ficou comigo. Não o tempo todo, claro. Ela tinha sua própria vida. Mas vinha todos os dias, trazia frutas, conversava, lia para mim, fazia companhia. Gabriel não apareceu, não ligou, não mandou mensagem, e eu não liguei para ele. Quando recebi alta, Dona Irene me levou para casa. Ajudou a me acomodar, preparou uma sopa, organizou meus remédios. Você vai ficar bem, Glória, mas agora você precisa cuidar de você. De verdade, ela tinha razão. Sentei-me na varanda, olhando para o mar. A brisa batia no meu rosto. O sol começava a se pôr. O céu estava tingido de laranja e rosa. E ali, naquela tarde tranquila, tomei uma decisão. Eu tinha 72 anos, saúde, um apartamento quitado, uma aposentadoria que, embora modesta, me permitia viver com dignidade. Amigas como Dona Irene, tempo. E finalmente, pela primeira vez na vida, eu tinha liberdade, porque a corrente tinha sido quebrada. Gabriel não queria minha presença? Muito bem, ele não teria. Mas eu não ia passar o resto da minha vida esperando por ele. Eu ia viver. Na semana seguinte, comecei a fazer coisas que nunca havia feito antes. Primeiro, me inscrevi em um grupo de caminhada para a terceira idade que se reunia 3 vezes por semana na orla. Conheci mulheres incríveis, algumas viúvas, como eu, outras divorciadas, outras solteiras, todas com histórias de dor, superação, recomeço. Aprendi que não era a única. Depois decidi fazer algo que sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. Matriculei-me em aulas de dança de salão. Sim, aos 72 anos eu estava aprendendo a dançar. E foi maravilhoso. Meu professor, seu Antônio, era um senhor de 75 anos, viúvo, cheio de energia. Ele me ensinou samba, forró, bolero, me fez rir, me fez sentir leve. Comecei a me arrumar mais. Comprei roupas novas, fiz as unhas, pintei o cabelo. Não porque estava procurando alguém, mas porque eu merecia me sentir bonita. 2 semanas se passaram. Nenhum contato de Gabriel. E eu estava bem com isso. Melhor do que bem. Eu estava feliz. Pela primeira vez em anos, acordava animada. Tinha planos, tinha amigas, tinha propósito. Dona Irene e eu começamos a fazer almoços juntas aos domingos. Ela cozinhava pratos portugueses deliciosos e eu preparava as sobremesas. Convidávamos outras vizinhas. A casa ficava cheia de risadas, histórias, vida. Nas aulas de dança, conheci Joana, uma mulher de 68 anos, divorciada, que se tornou uma grande amiga. Ela era engraçada, corajosa, direta. Dizia tudo o que pensava. Me ensinou a fazer o mesmo. Glória,
Você passou a vida inteira calada. Agora é hora de falar. De gritar se for preciso. Sua voz importa. E eu comecei a usar minha voz. Quando o atendente do banco foi grosseiro comigo, eu reclamei. Educadamente, mas firmemente. Quando o vizinho do andar de cima fazia barulho tarde da noite, eu subi e pedi para ele abaixar o volume. E ele abaixou. Pequenas coisas, mas que para mim eram enormes, porque pela primeira vez eu estava me colocando em primeiro lugar. Um mês depois da ligação, Gabriel me mandou uma mensagem. Mãe, a Renata quer que você venha almoçar no domingo. Os meninos também querem te ver. Não era um convite, era uma convocação. E eu, que sempre teria largado tudo para estar com eles, pela primeira vez, parei para pensar. Será que eu queria ir? Será que eu queria passar um domingo inteiro ouvindo Renata me tratar com condescendência, Gabriel me ignorar e as crianças grudadas nos celulares? Será que eu queria voltar para aquele lugar onde eu sempre me senti pequena, invisível, inadequada? Não, eu não queria. Então, pela primeira vez na vida, eu disse não. Respondi. Gabriel, obrigada pelo convite. Mas já tenho compromisso no domingo, talvez outra hora. Ele demorou horas para responder. Quando respondeu foi apenas, tá. E eu não senti culpa, não senti medo, não senti nada além de paz, porque finalmente eu tinha entendido. Meu valor não dependia da aprovação dele. Meu amor não precisava ser mendigado. Minha vida não precisava girar em torno de alguém que não me valorizava. Eu era Glória, 72 anos, aposentada, mãe, avó, mas acima de tudo, eu era eu mesma. E isso, finalmente, era suficiente. Depois que recusei o convite de Gabriel, algo mudou em mim. Não foi uma mudança brusca, dessas que você consegue apontar o momento exato. Foi gradual, como uma planta que cresce devagar, mas que de repente você olha e percebe que ela tomou conta de todo o vaso. Eu estava crescendo, e pela primeira vez não estava crescendo para os outros, estava crescendo para mim. As aulas de dança se tornaram o ponto alto da minha semana. Toda terça e quinta, às 4 da tarde, eu estava lá, arrumada, animada, com um sorriso no rosto que há muito tempo não aparecia. Seu Antônio era um professor paciente e carinhoso. Ele tinha perdido a esposa há 5 anos, e a dança, segundo ele, tinha sido sua salvação. Glória, quando você dança, você não pensa em nada. Só sente a música, o movimento, a vida. É terapia. Ele me disse um dia, enquanto me ensinava um passo de forró. E ele tinha razão. Quando eu dançava, Gabriel não existia. Renata não existia. A solidão não existia. Só existia eu, a música e a sensação de liberdade. Joana, minha nova amiga das aulas, era uma força da natureza. Divorciada há 10 anos, ela tinha 3 filhos, todos adultos, todos independentes. E diferente de mim, ela nunca tinha se perdido nos filhos. Glória, eu amo meus filhos, mas eles têm a vida deles, e eu tenho a minha. E sabe o que é melhor? Eles me respeitam justamente por isso, porque eu não fico implorando atenção. Eu vivo. E quando eles vêm me visitar, é porque querem, não por obrigação. Eu ouvia e aprendia. Cada conversa com Joana era uma aula de amor próprio. Foi Joana quem me convidou para ir ao cinema pela primeira vez em anos. Tem uma sessão da tarde no Barra Shopping. Cinema, pipoca, refrigerante. Vamos? Eu hesitei. Não ia ao cinema há tanto tempo. Sempre achei que era algo para fazer em família, com os netos, com Gabriel. Mas Gabriel nunca me convidou. Então eu disse sim. E foi maravilhoso. Assistimos a uma comédia romântica que nos fez rir do começo ao fim. Depois, fomos tomar um café na praça de alimentação. Conversamos por horas, sobre tudo, sobre nada, sobre a vida. Glória, você sabe que pode fazer isso sempre, né? Você não precisa de permissão de ninguém para se divertir. Joana me disse enquanto mexia o açúcar no café. Eu sei, mas é estranho. Passei tanto tempo esperando que alguém me incluísse que esqueci que eu mesma posso criar minha própria diversão. Exatamente. E sabe o que é mais engraçado? Quando você para de esperar pelos outros e começa a viver, as pessoas começam a te procurar, porque você fica interessante, você fica viva. Eu pensei naquilo e percebi que ela tinha razão. Desde que parei de ligar para Gabriel toda semana, de mandar mensagens sem resposta, de me fazer de disponível o tempo todo, eu me sentia mais leve, mais inteira.
As semanas foram passando e minha rotina foi se transformando. Além das aulas de dança e das caminhadas, comecei a frequentar um grupo de leitura que se reunia na biblioteca do bairro. Éramos 10 mulheres, todas acima dos 60, todas apaixonadas por livros. Líamos de tudo: romances, biografias, poesia. E depois discutíamos. Era estimulante. Eu voltava para casa com a mente fervilhando de ideias, de reflexões, de perguntas. Dona Irene, minha vizinha, também se tornou uma companhia constante. Descobri que ela tocava violão e cantava lindamente. Alguns sábados à tarde, ela vinha para minha varanda, trazia o violão e cantávamos juntas. Músicas antigas, bossa nova, MPB. Às vezes, outros vizinhos se juntavam. Virou uma tradição. Meu apartamento, que antes era silencioso e vazio, agora estava sempre cheio de vida. E eu, que antes me sentia sozinha mesmo rodeada de pessoas, agora me sentia completa, mesmo quando estava só. 2 meses depois daquela primeira mensagem, Gabriel voltou a me procurar. Dessa vez, não foi por mensagem. Foi por telefone. Eu estava na cozinha preparando um bolo de cenoura quando o celular tocou. Gabriel. Pensei em não atender, mas atendi. Oi, mãe. Oi, Gabriel. Como você está? Estou bem. E você? Ah, corrido, trabalho, essas coisas. Escuta, a Renata comentou que você não quis vir almoçar aquele dia. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Não, Gabriel. Não aconteceu nada. Eu só tinha outros planos. Outros planos? A voz dele carregava surpresa. Como se a ideia de eu ter planos fosse absurda. Sim, eu tenho uma vida, Gabriel. Amigas, compromissos, atividades. Ah, entendi. Silêncio. E os meninos estão perguntando por você. Ele continuou. Que bom. Manda um beijo para eles. Mãe, você não quer marcar alguma coisa? Tipo, vir aqui em casa? Ou a gente ir aí? Eu parei de mexer a massa do bolo. Olhei pela janela. O céu estava azul. O sol brilhava. Lá fora, a vida acontecia. Gabriel, se você e as crianças quiserem me visitar, de verdade, por querer estar comigo, vocês são sempre bem-vindos. Mas eu não vou mais implorar por atenção. Não vou mais aceitar migalhas de afeto. Se você quiser ter uma relação comigo, vai ser uma relação de respeito, de presença real, não de obrigação. Mãe, eu não estou te dando migalhas. Gabriel, da última vez que liguei para você, pedindo ajuda porque estava doente, você me perguntou se eu já tinha morrido. Silêncio. Um silêncio pesado, constrangido. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava estressado. Você disse, Gabriel. E tudo bem. Eu não estou te culpando. Mas também não vou mais fingir que está tudo bem. Porque não está. Então o que você quer? Eu quero que você seja sincero. Se você não quer ter uma relação comigo, está tudo bem. Você é adulto. Eu vou ficar bem. Mas não me ligue por obrigação. Não me chame para almoçar porque a Renata mandou. Não use seus filhos como desculpa. Seja honesto. Outro silêncio. Mãe, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Pensa. E quando souber o que quer, você me procura. E desliguei. Voltei para o bolo. Minhas mãos tremiam. Mas não de medo, de alívio. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito a verdade. Sem medo, sem culpa. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e o bolo de cenoura ainda quente. Dona Irene apareceu, como sempre, com seu violão. Glória, você está bem? Parece pensativa. Estou bem, Irene. Só estou processando. O que aconteceu? Contei para ela sobre a conversa com Gabriel. Sobre tudo. Ela ouviu em silêncio. Depois, pegou minha mão. Glória, você fez a coisa certa. Você se respeitou. E isso é tudo. Mas e se ele não voltar? E se eu perder meu filho de vez? Glória, você não pode perder o que você nunca teve. Gabriel nunca esteve presente de verdade. Ele estava ali por conveniência, por obrigação social, porque é isso que se espera de um filho. Mas presença real, amor real, isso ele nunca te deu. E agora, você está dando a ele a chance de escolher, de ser verdadeiro. Se ele escolher ficar longe, vai doer. Mas pelo menos você vai saber a verdade e vai poder seguir em frente de verdade. Ela tinha razão. Eu não podia controlar as escolhas de Gabriel, mas eu podia controlar as minhas. E eu escolhi me respeitar. Os dias foram passando e Gabriel não ligou mais. E eu não liguei para ele. Mas minha vida continuou. E continuou linda.
Seu Antônio me convidou para ir a um baile de dança de salão que aconteceria no clube da terceira idade. Joana também iria. Dona Irene também. Era uma festa grande, música ao vivo, decoração bonita, comida gostosa. Comprei um vestido novo, azul marinho, elegante. Fiz as unhas, o cabelo. Me senti bonita. Na noite do baile, quando cheguei ao clube, fiquei impressionada. Havia dezenas de pessoas, todas da nossa idade, todas dançando, rindo, vivendo. Seu Antônio me tirou para dançar. Depois, Joana me apresentou a outros amigos. Conheci gente nova, conversei, ri. E pela primeira vez em 72 anos, eu me senti parte de algo. Não por ser mãe, não por ser esposa, não por ser avó, mas por ser Glória. Na volta para casa, dentro do Uber, olhei pela janela e vi a cidade iluminada, o trânsito da Barra, as luzes dos prédios, a vida pulsando. E pensei, eu fiz parte dessa vida hoje. Eu vivi. Quando cheguei em casa, tirei os sapatos, fiz um chá e sentei na varanda. O mar estava calmo. A lua cheia refletia na água. Tudo estava em paz. E eu também. Peguei o celular. Nenhuma mensagem de Gabriel. Mas havia uma mensagem de Joana. Amiga, você estava maravilhosa hoje. Obrigada por existir. Sorri, porque eu finalmente tinha entendido. A felicidade não vem de quem nos ama. Vem de como nós amamos a nós mesmos. E eu, finalmente, estava aprendendo a me amar. Na semana seguinte aconteceu algo inesperado. Estava no mercado comprando frutas, quando escutei uma voz atrás de mim. Dona Glória? Virei-me. Era uma moça jovem, uns 30 anos, bonita, com um sorriso simpático. Sim? A senhora não se lembra de mim? Sou Beatriz. A senhora dava aula de português para mim quando eu era criança, lá em Madureira. Meu Deus! Beatriz. Lembrei dela. Uma menina quieta, tímida, que tinha muita dificuldade na escola. Eu dava aulas particulares para ela 3 vezes por semana. Foi há mais de 20 anos. Beatriz, meu Deus, como você cresceu! Está linda. Ela riu. A senhora também está ótima. Escuta, eu sempre quis agradecer à senhora. Se não fossem suas aulas, eu não teria passado de ano. E depois, eu me apaixonei por literatura. Fiz letras. Hoje sou professora. Por causa da senhora. Senti os olhos marejarem. Beatriz, eu não sabia. Pois é, a senhora mudou minha vida. E eu sempre quis te encontrar para dizer isso. Obrigada, Dona Glória. De coração. Ela me abraçou. E eu chorei. Porque naquele momento, eu percebi algo. Eu sempre achei que minha vida só tinha valor se Gabriel me valorizasse, se meus netos me conhecessem, se minha família me respeitasse. Mas eu tinha impactado tantas vidas, tantas crianças que ensinei, tantas roupas que costurei com carinho, tantas pessoas que ajudei ao longo dos anos. Minha vida tinha valor, não por causa de Gabriel, mas por causa de mim. Cheguei em casa com o coração cheio. Liguei para Joana e contei o que tinha acontecido. Glória, isso é lindo. Você viu? Você é importante. Você sempre foi. Você só esqueceu disso por um tempo. É verdade, eu esqueci. Mas agora você lembrou. E ninguém mais vai te fazer esquecer. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em um caderno que comprei recentemente. Tinha decidido começar a escrever minhas memórias, não para publicar, mas para mim, para registrar quem eu sou, de onde vim, o que vivi. E escrevi. Hoje, uma antiga aluna me encontrou e me fez lembrar que minha vida sempre teve sentido, mesmo quando eu não via, mesmo quando eu me sentia invisível. Eu estava lá, fazendo diferença, sendo importante. Eu só precisava me enxergar. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi em paz, porque finalmente eu tinha entendido. Eu não precisava da validação de ninguém. Eu era suficiente, sempre fui. 3 meses se passaram desde a última conversa com Gabriel. 3 meses sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um feliz aniversário. Porque sim, meu aniversário passou e ele não lembrou. Mas sabe o que foi diferente dessa vez? Eu não esperei. Não fiquei olhando para o celular. Não chorei. Porque no dia do meu aniversário, eu estava cercada de pessoas que realmente me amavam. Joana organizou uma festa surpresa no meu apartamento. Dona Irene fez um bolo lindo, de 3 andares, decorado com flores de chantilly. Seu Antônio trouxe champanhe. As amigas do grupo de leitura vieram. As meninas da caminhada vieram. Minha casa estava cheia,
cheia de abraços, de risos, de amor verdadeiro. Quando apaguei as velas, 73 velas, uma a uma, com a ajuda das minhas amigas, fiz um pedido: que eu continue vivendo para mim, que eu nunca mais me perca em ninguém. E naquela noite, dançando na minha própria sala, rodeada de gente que escolheu estar comigo, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Gabriel não fez falta, porque finalmente eu tinha aprendido: família não é só sangue, é presença, é escolha, é amor de verdade. Foi nessa época que seu Antônio começou a me olhar diferente. Não era nada óbvio, mas eu percebia. A forma como ele segurava minha mão um segundo a mais durante a dança, a forma como sorria quando eu entrava na sala, a forma como sempre se oferecia para me levar em casa. Eu fingia não notar, porque a ideia de um romance, aos 73 anos, me parecia absurda. Mas Joana, como sempre, foi direta. Glória, o Antônio está apaixonado por você. Que isso, Joana? Ele é só gentil. Gentil? Amiga, o homem te olha como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. Ele está completamente apaixonado. E o que eu faço com isso? Você gosta dele? Parei para pensar. Seu Antônio era um homem maravilhoso. Viúvo, respeitoso, carinhoso, engraçado. Me fazia rir, me fazia sentir bem, me tratava com um respeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu acho que sim. Mas, Joana, eu tenho 73 anos. Isso não é ridículo? Ridículo? Glória, amor não tem idade, e você merece ser amada. De verdade, por alguém que te vê, que te valoriza, que te escolhe. Ela tinha razão, mas eu estava com medo. Medo de me abrir, medo de me machucar, medo de ser boba. Na semana seguinte, seu Antônio me chamou para tomar um café depois da aula. Fomos a uma confeitaria charmosa no Leblon. Pedimos cappuccino e 1000 folhas. Conversamos sobre tudo, sobre a vida, sobre a viuvez. Sobre os filhos, ele tinha uma filha que morava em São Paulo, e eles eram muito próximos. Ela me visita todo mês, e eu vou lá sempre que posso. A gente tem uma relação boa. Ela me apoia muito, especialmente depois que perdi minha esposa. Senti uma pontada de inveja, não da filha dele, mas da relação que eles tinham, do respeito, do amor verdadeiro. Você tem sorte, Antônio. Tenho. Mas, Glória, eu sei da sua história com seu filho. A Joana me contou. Espero que você não se importe. Não me importo. Não é segredo. E eu queria te dizer uma coisa. Seu filho não sabe o que está perdendo. Você é uma mulher incrível. Inteligente, forte, bonita, divertida. Qualquer filho deveria se orgulhar de ter uma mãe como você. Senti os olhos marejarem. Obrigada, Antônio. Ele pegou minha mão. Glória, eu sei que isso pode parecer precipitado, mas eu preciso ser honesto. Eu gosto de você. Muito. E não estou falando de amizade. Estou falando de algo mais. Meu coração disparou. Antônio, eu sei que você pode não sentir o mesmo, e está tudo bem, mas eu não podia ficar calado, porque a vida é curta, e eu não quero perder tempo fingindo que não sinto o que sinto. Olhei para ele, para aquele homem gentil, sincero, corajoso, e percebi que eu também sentia. Antônio, eu também gosto de você. Ele sorriu. Um sorriso tão bonito, tão verdadeiro, que me fez sorrir também. Então, a gente pode tentar? Devagar, sem pressa. Só estar juntos? Sim, a gente pode tentar. E pela primeira vez em mais de 40 anos, eu estava abrindo meu coração de novo. Os dias seguintes foram mágicos. Antônio e eu começamos a nos ver todos os dias. Caminhávamos pela orla, íamos ao cinema, jantávamos juntos, conversávamos por horas. Ele me apresentou a filha, Marina, que veio ao Rio especialmente para me conhecer. Ela foi adorável, carinhosa, me abraçou e disse: meu pai não parava de falar de você. Estou muito feliz que ele encontrou alguém especial. E Antônio conheceu minhas amigas. Joana o aprovou imediatamente. Glória, esse homem é ouro, não deixa escapar. Dona Irene também adorou. Finalmente, Glória, você merece ser feliz. E eu estava feliz. Não porque tinha um homem na minha vida, mas porque tinha encontrado alguém que me via de verdade, que me valorizava, que escolhia estar comigo todos os dias. Foi nessa época que Gabriel voltou a aparecer. Eu estava voltando de um jantar com Antônio quando vi uma mensagem dele no celular. Mãe, precisamos conversar. Posso ir aí amanhã? Mostrei para Antônio. O que você vai fazer? Vou deixar ele vir. Mas não porque eu preciso dele,
porque eu quero ouvir o que ele tem a dizer, mas não vou mais me iludir. Você está forte, Glória. Estou orgulhoso de você. Respondi para Gabriel. Pode vir. Amanhã, às 14 horas. Na manhã seguinte, arrumei a casa. Fiz café, preparei alguns biscoitos, não porque eu estava nervosa, mas porque eu sempre fui assim, organizada, cuidadosa. Gabriel chegou pontualmente às 14 horas. Toquei a campainha, abri a porta e lá estava ele, mais magro, com olheiras, cansado. Oi, mãe. Oi, Gabriel. Entre. Ele entrou, olhou em volta. Reparou nas fotos novas na parede. Fotos minhas com as amigas, no baile, na praia, na festa de aniversário. Você está diferente, ele disse. Estou. Senta. Quer café? Quero. Servi o café. Sentamos à mesa. Silêncio. Então ele disse: Mãe, eu vim aqui para pedir desculpas. Não disse nada. Apenas escutei. Eu sei que fui horrível. Eu sei que te machuquei. E eu não tenho desculpa. Eu estava errado. Por que, Gabriel? Por que você me tratou assim? Ele respirou fundo. Porque eu sempre te vi como garantida. Como se você sempre fosse estar lá, não importa o que eu fizesse. E a Renata nunca gostou muito de você. Ela sempre achou que você era simples demais. E eu, covarde que sou, deixei ela ditar as regras. Deixei ela me afastar de você. E fui um filho péssimo. E o que mudou? Eu e a Renata estamos nos separando. Ah, então era isso. E você está aqui porque precisa de apoio? Porque está sozinho? Ele abaixou a cabeça. Não, quer dizer, não só por isso. Eu estou aqui porque percebi o quanto eu errei, o quanto eu te perdi. E eu queria ter minha mãe de volta. Senti uma mistura de emoções. Dó, raiva, tristeza, alívio, mas também clareza. Gabriel, eu te perdoo, de verdade, mas as coisas não vão voltar a ser como antes, porque antes eu me anulava por você. Eu aceitava qualquer coisa, eu esperava por migalhas, e agora eu não faço mais isso. Eu sei, e eu não estou pedindo para voltar ao que era. Eu só queria ter uma chance de reconstruir nossa relação, do jeito certo, com respeito. Você está disposto a fazer isso? Mesmo sem a Renata mandando? Mesmo sem precisar de mim? Sim, eu estou. Olhei para ele, para aquele homem que um dia foi meu bebê, que eu neguei tanto por ele, que me machucou tanto, e tomei uma decisão. Então está bem, a gente pode tentar, mas vai ser no meu tempo, e nas minhas condições. Você vai ter que provar que mudou. Não com palavras, com ações. Ele assentiu. Eu vou provar, mãe. Eu prometo. Depois que Gabriel saiu, liguei para Antônio. Como foi? Ele perguntou. Ele pediu desculpas. Disse que quer reconstruir a relação. E você acredita nele? Eu quero acreditar. Mas não vou me iludir. Ele vai ter que provar. E você está bem? Estou. Porque agora eu sei que minha felicidade não depende dele. Eu já tenho uma vida que eu amo. Se ele quiser fazer parte dela, ótimo. Se não quiser, eu vou ficar bem. Você é incrível, Glória. Não, eu só aprendi a me valorizar. Nas semanas seguintes, Gabriel começou a vir me visitar. Toda semana. Às vezes sozinho, às vezes com os meninos. E aos poucos, ele conheceu minha vida. Conheceu Joana, Dona Irene, seu Antônio. No começo ficou surpreso quando soube que eu estava namorando. Mãe, você está namorando? Estou. Algum problema? Não, eu só fiquei surpreso. Mas é ótimo, você merece ser feliz. E pela primeira vez eu acreditei nele, porque dessa vez ele estava olhando para mim, de verdade, vendo quem eu era, respeitando minhas escolhas. 3 meses depois, na ceia de Natal, minha casa estava cheia. Gabriel estava lá com Lucas e Sofia. Marina, a filha de Antônio, também veio. Joana, Dona Irene, as amigas do grupo de leitura, todos juntos. E quando olhei em volta daquela mesa, cheia de comida, de risos, de amor, percebi. Eu tinha conseguido, eu tinha reconstruído minha vida. Não nos moldes antigos, mas de uma forma nova, melhor, mais verdadeira. E quando Gabriel levantou o copo e disse: um brinde à minha mãe, a mulher mais forte que eu conheço. Eu não mereço, mas estou muito grato por ela me dar uma segunda chance. Eu sorri, porque finalmente, depois de 73 anos, eu tinha encontrado o que sempre procurei: respeito, amor verdadeiro e, principalmente, amor próprio. Eu era Glória e eu era feliz.
Um ano se passou desde aquele telefonema que mudou minha vida. Um ano desde que Gabriel me perguntou se eu já tinha morrido. E a verdade é que sim, eu morri. A velha Glória morreu naquele dia. A Glória que se anulava, que aceitava migalhas, que esperava ser vista, que vivia na sombra dos outros. Essa Glória não existe mais. E no lugar dela, nasceu uma mulher que eu ainda estou conhecendo. Uma mulher que dança, que ri alto, que diz não, que se ama. Uma mulher que finalmente aprendeu que sua vida lhe pertence. Gabriel cumpriu sua palavra. Durante todo esse ano, ele esteve presente, de verdade. Vinha me visitar toda semana. Ligava para saber como eu estava. Me incluía nos planos com as crianças. E mais importante, me ouvia. Quando eu falava sobre minhas aulas de dança, ele perguntava sobre os passos que aprendi. Quando eu contava sobre o grupo de leitura, ele queria saber qual livro estávamos lendo. Quando eu mencionava Antônio, ele sorria e dizia: "Estou feliz que você encontrou alguém, mãe. Você merece." E aos poucos, fomos reconstruindo nossa relação. Não era a mesma de antes, porque antes não era saudável, era desigual. Era eu me doando completamente e recebendo quase nada em troca. Agora era diferente. Agora havia equilíbrio, respeito mútuo, presença real. Lucas e Sofia, meus netos, finalmente me conheceram de verdade. Passavam tardes inteiras na minha casa. Eu ensinava receitas para Sofia, jogava videogame com Lucas, contava histórias da minha juventude, e eles me amavam, não por obrigação, mas porque eu era uma avó presente, divertida, interessante. Um dia, Sofia me disse: "Vó, você é a pessoa mais legal que eu conheço." E aquilo valeu mais do que qualquer desculpa. Minha relação com Antônio se aprofundou. Ele não era apenas um namorado. Ele era um companheiro, um parceiro de vida. Continuávamos morando separados, cada um em seu apartamento, com sua independência. Mas passávamos quase todos os dias juntos. Viajamos para Búzios, para Petrópolis, para Paraty. Conhecemos lugares novos, criamos memórias juntos. E pela primeira vez na minha vida, eu entendia o que era um relacionamento saudável. Um relacionamento onde ninguém se anulava, onde ambos eram completos individualmente e juntos eram ainda melhores. Marina, a filha dele, se tornou como uma filha para mim também. Ela me ligava, me mandava mensagens, vinha passar fins de semana no Rio só para me ver. E quando apresentei Gabriel para ela, foi lindo ver os dois conversando, se conhecendo, criando uma conexão. Minha família tinha crescido. E dessa vez, era uma família que eu escolhi e que me escolheu. No grupo de caminhada, me tornei uma das líderes. Eu, que sempre fui tímida, quieta, agora organizava os encontros, motivava as novas integrantes, compartilhava minha história. E minha história inspirava outras mulheres. Quantas vezes ouvi: "Glória, você me deu coragem para deixar meu marido. Glória, eu decidi voltar a estudar por sua causa. Glória, você me mostrou que nunca é tarde para recomeçar." Eu nunca imaginei que minha vida pudesse ter esse impacto, mas tinha. Porque quando você se transforma, você inspira transformação nos outros. Foi Joana quem sugeriu que eu escrevesse um livro. Glória, sua história precisa ser contada. Você não imagina quantas mulheres estão passando pelo que você passou, se sentindo invisíveis, esperando migalhas. Você pode ajudá-las. Eu? Escrever um livro? Joana, eu mal terminei o ensino médio. E daí? Você sabe contar sua história. E essa história vale ouro. Pensei naquilo. E resolvi tentar. Comecei a escrever. Todo dia, depois do café da manhã, sentava na varanda com meu caderno e escrevia. Escrevi sobre minha infância em Petrópolis, sobre meu casamento frustrado, sobre criar Gabriel sozinha, sobre os anos de espera, sobre o telefonema que mudou tudo, sobre minha transformação. E quando terminei, 3 meses depois, tinha 200 páginas escritas à mão. Antônio digitou tudo para mim. Marina me ajudou a revisar. Joana me apresentou a um editor conhecido dela. E 6 meses depois, meu livro foi publicado. Ainda não morri. A história de uma mulher que renasceu aos 72 anos. A capa era uma foto minha, no baile de dança, de vestido azul, sorrindo. Eu nunca imaginei que seria autora. Mas ali estava eu, Glória, 74 anos, escritora. O livro fez sucesso. Não foi best-seller nacional, mas vendeu bem. E mais importante, tocou corações. Recebi centenas de mensagens, de mulheres de todas as idades,
contando suas próprias histórias, agradecendo por eu ter tido coragem de contar a minha. Fui convidada para dar palestras em grupos de terceira idade, em igrejas, em centros comunitários, e toda vez que subia ao palco, minha mensagem era a mesma. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Seu valor não depende de ninguém. Depende apenas de você. E ver os olhos das mulheres brilhando, ver os sorrisos, ver as lágrimas, ver a esperança. Aquilo me enchia de propósito. Gabriel foi ao lançamento do livro. Comprou 10 cópias. Deu para os amigos, para os colegas de trabalho, para a ex-esposa. E quando chegou minha vez de autografar o exemplar dele, ele disse: "Mãe, eu li 3 vezes e eu chorei. Muito. Porque eu percebi o quanto eu te machuquei. O quanto eu fui cego. E eu queria que você soubesse. Eu sou seu maior fã. E estou muito, muito orgulhoso de você." Segurei a mão dele. "Gabriel, obrigada. Por ter voltado, por ter mudado, por ter me dado essa segunda chance de ser sua mãe. De verdade. Quem te deu uma segunda chance foi você, mãe. Você que teve coragem de mudar, de se impor, de me ensinar o que é respeito. Eu que devo te agradecer." E ali, naquele abraço, finalmente fizemos as pazes. De verdade. No meu aniversário de 75 anos, organizei uma grande festa. Não em casa, mas no clube de dança. O mesmo lugar onde fui ao meu primeiro baile. O lugar onde me senti viva pela primeira vez. Convidei todos, minhas amigas, meus alunos de dança, Gabriel e as crianças, Marina, Antônio, claro. E também convidei as leitoras do meu livro que haviam me mandado mensagens. Algumas vieram, de longe, só para me conhecer pessoalmente. A festa foi linda. Decoração simples, mas cheia de afeto. Música ao vivo, comida gostosa, muita dança. E quando chegou a hora do bolo, todos cantaram parabéns. E eu, cercada de amor, apaguei as velas. Não fiz pedido, porque não havia nada mais para pedir. Eu tinha tudo o que precisava. Depois da festa, sentei na varanda do clube com Antônio. O sol estava se pondo. O céu estava cor-de-rosa. "Você está feliz?" ele perguntou. "Estou. Muito. Você se arrepende de alguma coisa?" Pensei na pergunta. "Não, porque tudo me trouxe até aqui. Até esse momento, até essa versão de mim. E eu amo quem eu me tornei." Ele sorriu. "Eu também amo quem você se tornou." Ficamos em silêncio, olhando o horizonte. E então ele disse: "Glória, eu sei que somos velhos, que já vivemos muito. Mas eu queria viver o que me resta ao seu lado. Oficialmente." Olhei para ele, surpresa. "Antônio, você está... Estou pedindo você em casamento. Eu sei que é tradicional, antiquado, talvez desnecessário. Mas eu quero. Eu quero me casar com você. Não por papel, mas por escolha, por amor. Você aceita?" Meu coração disparou. Eu tinha 75 anos. Pensei que essa parte da minha vida tinha acabado. Que romance, casamento, tudo isso era coisa do passado. Mas ali estava Antônio, me pedindo em casamento. Me escolhendo. Sim, eu aceito. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, uma aliança simples, delicada, perfeita. E ali, no pôr do sol, na varanda do clube de dança, aos 75 anos, eu fiquei noiva. Casamos 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, na praia, ao pôr do sol. Eu usei um vestido branco simples. Antônio, um terno bege. Gabriel foi meu padrinho. Marina, minha madrinha. Joana chorou. Dona Irene também. Todas as minhas amigas estavam lá. E quando o juiz disse: "Vocês podem se beijar", eu olhei para Antônio, para aquele homem maravilhoso que me via, que me amava, que me escolhia todos os dias, e nos beijamos. E eu pensei: eu mereço isso. Eu sempre mereci. Hoje, aos 76 anos, vivo em um apartamento novo. Juntei minhas coisas com as de Antônio e nos mudamos para um lugar maior, ainda na Barra. Continuo dando aulas de dança. Agora não como aluna, mas como professora voluntária. Ensino mulheres mais velhas, mulheres que, assim como eu, estão recomeçando. Meu segundo livro foi lançado, A Vida Depois dos 70, Histórias de Recomeço e Amor Próprio. É uma coletânea de histórias de mulheres que conheci ao longo dessa jornada. Gabriel me visita toda semana. Lucas e Sofia passam férias comigo. Marina me chama de mãe. E eu, Glória, 76 anos, aposentada, escritora, professora de dança, esposa, mãe, avó. E, acima de tudo, dona de mim mesma, posso dizer:
eu sou feliz. Não porque tudo deu certo, mas porque eu aprendi que felicidade não vem de fora, vem de dentro, vem de se respeitar, de se amar, de se escolher. E se hoje alguém me perguntasse: Glória, você ainda se arrepende de ter desligado o telefone naquele dia? Eu diria: não. Aquele foi o dia em que eu morri, mas também foi o dia em que eu nasci. E a mulher que nasceu naquele dia é a mulher mais feliz do mundo, porque ela finalmente aprendeu. Nunca é tarde para ser quem você sempre deveria ter sido. Nunca é tarde para viver a vida que você sempre mereceu. E nunca, nunca é tarde para se amar. Ainda não morri? Não. Eu finalmente comecei a viver. Se essa história te tocou, deixe seu comentário contando como você está vivendo sua própria transformação. E lembre-se, você também merece ser feliz. Você também merece ser visto. Você também merece se amar. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação, amor próprio e recomeço. Até a próxima!